Olá, eu sou a Janaína Albuquerque e você está no programa Práticas e Todos os Saberes. Teremos o professor Fernando Jorge Correia de Freitas de Cacoal com o tema O papel das IES no desenvolvimento regional e sustentabilidade. Acompanhe agora. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre participar da massificação, enfim, do conhecimento, né? Através desse programa de extensão, que é rico e vale a pena realmente ser vivenciado e escutado e praticado por quem realmente deseja contribuir no campo das IES para esse desenvolvimento regional e pela sustentabilidade. O que eu considerei importante, eu trouxe então para vocês, e se refere a um documento de 2018 da Câmara dos Deputados, intitulado Instituições de Ensino Superior e Desenvolvimento Regional, Potencialidades e Desafios, que nos leva a uma reflexão de proximidade entre a academia e o setor produtivo, na identificação de gargalos e alternativas de crescimento econômico em cada localidade do Brasil, considerando restrições e potencialidades específicas. Começaria por dizer, então, que os desequilíbrios regionais do Brasil são profundos e historicamente persistentes. Seus efeitos cruéis manifestam-se com especial nitidez em fases de crise econômica e de desemprego, como as que enfrentamos. Isso porque a crise econômica atinge com maior ou menor grau as diferentes unidades da federação. Esse desequilíbrio no desenvolvimento brasileiro é, além de imoral, inconstitucional. A Carta Magna de 1988 consagrou a redução das desigualdades regionais como objetivo fundamental da República, no seu artigo 3º, inciso 3º, e princípio da ordem econômica financeira, artigo 170, inciso 8º. O mesmo texto constitucional assinalou ao Congresso Nacional a competência de dispor sobre planos e programas regionais de desenvolvimento, no artigo 48, inciso 4º. Entretanto, as políticas de desenvolvimento regional no Brasil, que remontam aos tempos do Império, têm sido pouco institucionalizadas e têm tido efetividade limitada. O reconhecimento da importância das IES para o planejamento de políticas de desenvolvimento introduz também novo arranjo institucional para essas políticas, que têm sido marcadas pelo seu caráter macro-regional, de cima para baixo, conjuntural, setorial e, em certa medida, ainda socioassistencial. Neste contexto, a inserção formal das IES como instituições decisivas nessas políticas favorece a transição para um modelo de desenvolvimento mais territorial, de baixo para cima, estratégico e atento ao aproveitamento de vocações econômicas regionais diversificadas de forma sustentável, isto é, traduzindo-se em bem-estar social duradouro e com a conservação dos recursos ambientais. Algumas propostas se tornam, então, essenciais, como as IES, na contribuição simultânea para o desenvolvimento regional nas frentes de ensino, pesquisa, extensão e governança. Em outras palavras, deve fortalecer na sua região não apenas o capital intelectual, mas o capital social, isto é, as relações de cooperação dos atores regionais para atingir objetivos comuns de melhoria das condições de vida das comunidades locais. Para isso, valoriza-se a produção acadêmica voltada ao desenvolvimento regional, bem como as atividades de extensão, posteriormente transformadas em pesquisa. Na facilitação do desempenho desses novos papéis, é bem-vinda a criação das estruturas institucionais
dedicadas e associadas às IES, que catalisam o desenvolvimento do seu território de influência. Por exemplo, centros de desenvolvimento regional no âmbito da administração pública. Além de articular atores para a elaboração de abrangentes planos estratégicos de desenvolvimento, os centros podem oferecer serviços de pesquisa aplicada e de elaboração de projetos, além de incubar modelos de negócio inovadores e regenerativos, isto é, com impactos sociais e ambientais muito positivos. Por fim, para legitimar-se como política de Estado que é, a articulação das IES em prol do desenvolvimento territorial sustentável deve consubstanciar-se em lei, não em decreto, e ser objeto de discussão ampla e profunda no Congresso Nacional, com a sociedade brasileira, após fluxos locais e regionais. Essas propostas convergem, finalmente, para duas linhas de ação complementares. De um lado, na elaboração de uma proposição legislativa que delineia uma política nacional de desenvolvimento territorial em seus princípios, objetivos, instrumentos e atores essenciais. O objetivo dessa proposição é atribuir estatura normativa que assegura a institucionalidade e a estabilidade necessárias aos programas e ações de desenvolvimento territorial no Brasil. Por outro lado, a formulação de um programa de Centros de Desenvolvimento Regional na IES engaja entidades do poder público, da iniciativa privada, da sociedade civil e, em especial, da rede das IES. Juntas, essas entidades assumem o protagonismo da concretização dos centros e transformam a proposta em uma autêntica construção coletiva. Parte-se, então, de um projeto piloto de centro local. Essa e outras experiências servem para a identificação de boas práticas replicáveis nas mais diversas regiões do país. Trabalho que será levado a cabo com a parceria do centro, fomentada e supervisionada pelo poder público. Espera-se, com esta ação política, econômica, social, cultural e ambiental, alcançar resultados vitais para a superação estrutural e definitiva de muitos dos desafios que municípios, estados e o país hoje enfrentam. Entre muitos outros resultados esperados, vale destacar a valorização das IES, que contarão com novas fontes de recursos para o exercício eficaz do seu papel e que passarão a ser mais reconhecidas pela sua contribuição à melhoria das condições de vida das comunidades do entorno. A agregação de valor aos produtos e serviços regionais, revertendo-se no aumento da renda. A identificação de novos nichos de mercados internacionais diferenciados, que valorizem externalidades sociais e ambientais positivas, abrindo novas oportunidades de parcerias e negócios. A capacitação de pessoas e a geração de empregos qualificados, com a consequente retenção de talentos e a reversão do êxodo para as grandes metrópoles, causa de tantos problemas urbanos. Os principais critérios para mensurar o desenvolvimento acadêmico de IES brasileiras são a produção de papers e o grau de internacionalização de nossa investigação científica, publicações e citações em revistas indexadas de impacto acadêmico global. A extensão universitária é, no Brasil, e apesar do trinômio ensino, pesquisa e extensão, o lado mais fraco. O impacto econômico, social e de sustentabilidade para o entorno das IES é pouco mensurado e, na prática, é considerado atividade de menor valor para pesquisadores e, sobretudo, agências de fomento. Aplicada, no entanto, a extensão funciona, inevitavelmente, como ponto de partida para a pesquisa aplicada, dada a sua excelência
para a coleta de dados, quando devidamente efetivada, junto à sociedade. 4 dimensões podem gerar dados e padrões estatísticos a respeito das repercussões das atividades da IES. Sem hierarquias ou prioridades, se referem ao contexto de seu entorno. Interação com a iniciativa privada tradicional, com destaque para o setor industrial, tecnológico e a agroindústria. Capacidade de produzir novos negócios, startups, de fomentar o empreendedorismo e de criar novas oportunidades locais. Potencial de IES em apoiar cooperativas, comunidades locais, iniciativas de economia solidária, resgate de identidades sociais, políticas, antropológicas, linguísticas e históricas, na mobilização de agentes sociais organicamente ligados à região em que se inserem. Desenvolvimento de projetos conjuntos, consultorias e iniciativas voluntárias de cooperação com os poderes públicos locais, estados, municípios, consórcios municipais e empresas públicas. Estas dimensões poderiam ser vinculadas a outras informações de caráter mais integrador, tais como integração com linhas de pesquisa de programas de pós-graduação, com seu reflexo em dissertações e teses, entre outros produtos acadêmicos que fogem a papers em revistas indexadas. E mapeamento de atividades de estágio, de graduação e de pós-graduação, que levam alunos a campo, detectando potencialidades e desafios locais. Ao se efetuar esse levantamento, descobrir-se-á que as IES já fazem bastante no sentido de se integrarem localmente. No entanto, são iniciativas pontuais, desarticuladas, muitas vezes não realizadas em rede e que se esvaem facilmente ou que permanecem pouco conhecidas. Seria fundamental um cadastro integrado de estatísticas qualitativas de experiências e outputs acadêmicos, plataforma para fomentar novas redes de pesquisadores, não definidas unicamente por linhas de pesquisa acadêmica convencionais, nem por pesquisadores que já se conhecem, mas que integrassem experiências diversas, cientistas por microrregião e áreas com pouco contato interdisciplinar. Esse banco de dados congregaria dimensões não restritas aos papers, valorizando atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão, para mensurar articulada e qualitativamente pesquisa pura e aplicada. Criação de valor agregado, territorialização do conhecimento, impacto regional socioeconômico e cultural articulados à missão do Plano de Desenvolvimento Institucional das IES e às próprias atividades suas. Isso não excluiria a perspectiva internacionalizadora e a produção de papers, contando que articulados aos demais em caráter de complementaridade. Esses dados seriam essenciais para a elaboração de políticas nacionais de educação superior, de CTI e de desenvolvimento loco-regional, que não abordem apenas a produção científica, a internacionalização e o incentivo à melhoria do ranqueamento de instituições e de pesquisadores. As IES continuariam a ser estimuladas a produzir pesquisa de excelência e papers, mas não abandonariam a perspectiva de impulsionar economias, formar mão de obra para as necessidades regionais, responder a demandas dos poderes públicos locais e permitir às comunidades melhor se estruturarem do ponto de vista socioeconômico, cultural e de sua autossustentabilidade. Para a empregabilidade, os jovens devem desenvolver atividades nas IES que os habilitem a se inserir nos mercados locais, agregar valor às cadeias produtivas e gerar empregos e renda. As políticas de educação superior não podem
Unicamente, se vincular à publicação de artigos em periódicos acadêmicos indexados, devendo estabelecer vínculos sólidos com o desenvolvimento sustentável local. As políticas de desenvolvimento regional nos países centrais passaram a lidar prioritariamente com estratégias de inovação, ou seja, processos que buscam modificar as bases culturais, econômicas e sociais de geração de valor e de qualidade de vida das populações. No entanto, uma visão exclusivamente economicista da função da educação superior é também incompleta e enviesada. Se é certo que a produção econômica é fator de desenvolvimento regional, isoladamente pode causar novos desequilíbrios sociais, culturais e ambientais. Ademais, pode fragilizar IES em sua capacidade de livre pensamento, caso sejam pautadas por agendas estritamente vinculadas à iniciativa privada. Seguir unicamente essas demandas pode comprometer, no longo prazo, a capacidade das IES de produzir soluções para a sociedade e para as comunidades locais. Os retornos esperados das IES não devem restringir-se ao estrito desenvolvimento econômico. Deve também fortalecer laços identitários locais, densificar vínculos cooperativos regionais, a economia solidária, a cooperação com movimentos sociais e estimular o empreendedorismo. A busca deve ser, em termos amplos, pelo desenvolvimento loco-regional sustentável, contemplando sustentabilidade ambiental, equidade social, redução de assimetrias intra- e interregionais e promoção de direitos socioculturais. As IES devem abrigar as diversas demandas existentes na sociedade e, desde os setores mais estritamente ligados à iniciativa privada tradicional, passando pelo estímulo a pequenas empresas e até a promoção dos interesses de segmentos sociais menos favorecidos e com perspectivas comunitárias e coletivistas. Nesse espectro variado, devem as IES integrar-se às agendas das regiões onde se encontram. Não pode a pesquisa acadêmica encastelar-se como fim em si mesma, mas articular-se organicamente cada vez mais ao seu espaço loco-regional, fortalecendo os vínculos entre pesquisa, ensino e extensão. Papers em revistas científicas indexadas são, de certo, parte relevante da produção acadêmica, ainda que seu impacto na sociedade nem sempre seja direto e imediatamente visível. No entanto, não podem ser um fim em si. A difusão substantiva desses conhecimentos é essencial para que as IES encontrem seu valor simbólico, humano, social e econômico no século XXI. Para o setor privado, também não basta mero aumento do número de patentes, licenciamentos e startups, mas redes interativas com as IES. Em suma, a educação superior deve ser, sobretudo, espaço de representação e acolhimento de demandas de setores sociais e interesses econômicos heterogêneos, mantendo a perspectiva universalista de pensar o conjunto da sociedade. Não deve responder somente ao curto prazo ou a setores específicos, mas pensar alternativas, potencialidades e desafios da coletividade. Nesse texto fala, por exemplo, de um plano de desenvolvimento institucional, né? E, geralmente, os planos de desenvolvimento institucionais se reportam ao cuidado ou até determinado município, enfim, seja o que for. O que eu percebo nisso aí não é uma vinculação ou um critério ou um caráter de totalidade nisso. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o PDI existe, ele tem uma visão regional, mas ela é muito pouco praticada, né?
Quer dizer, então a gente está tratando de retórica, não de ação propriamente dita, em benefício de uma localidade, do município, né, de uma região do próprio país. Então, é isso que eu sempre procurei na extensão. Quer dizer, se o PDI fala isso, mas muitas vezes não é realizado, isso é praticado, né? Nós, através da extensão, podemos fazer esse atendimento local à coletividade. Como? Descobrindo as suas necessidades específicas, né? Quer dizer, o que a população desse município precisa? Então, nós vamos atuar dentro de um projeto extensionista, e seja qual ele for, até porque a gente vive um período de interdisciplinaridade. Já se fala em transdisciplinaridade, né? Mas a própria interdisciplinaridade entre nós tem problemas. Um curso de enfermagem, um curso de direito, um curso de administração, no mesmo local, cada um desenvolvendo as suas atividades, né, específicas. Eu quero com isso dizer o seguinte: toda atividade permitida num projeto de extensão que reúna cursos, né, tem que ser feito também um estudo para se perceber onde cada curso, cada objeto do curso, né, se encontra dentro dessa complexo saber, né? Então, é isso que eu me refiro. Eu sou favorável a uma extensão que atenda a uma coletividade, seja ela qual for. Não adianta fazer projetos maravilhosos. Então, por isso é que a extensão, eu vejo, é a minha visão, o que eu percebo é que a extensão funciona como algo em si mesmo, com fim. E a extensão não deve ser finalizada. Ora, toda a prática extensionista deve ser aproveitada no desenvolvimento, no desenrolar, por exemplo, de currículos escolares, né? Quer dizer, ela tem que ser transversal, ela tem que ser vertical, ela tem que ser horizontal. Então, essa complexidade é que dá um caráter extensionista para que a gente possa desenvolver uma pesquisa, né? Uma pesquisa com dados quantitativos e qualitativos altamente importantes para o desenvolvimento de qualquer coletividade, né? É esse aspecto, essa questão, e eu sou um fanático, né, pela extensão, porque é aí que a gente encontra não só os saberes de uma coletividade, mas a gente também tem necessidade de interpretá-los para que possa cada vez mais melhorar os nossos atendimentos, os nossos serviços, os nossos currículos, né? Então, é dessa maneira que eu percebo a questão. E, na verdade, o conhecimento tem como característica ser universal. A partir do momento em que a gente não proporciona essa universalidade do conhecimento, do saber, morre a extensão, né? Porque ela perde as suas características iniciais de pesquisa aplicada, né? A pesquisa propriamente dita. Às vezes pode até ser uma pesquisa bibliográfica, né? Tipo qualitativa, que chega a ser tão boa quanto a aplicada, né? Desde que a gente se reporte a teorias e, na verdade, vá praticar essas teorias e possa obter retorno se elas funcionam ou não em cima da coletividade a que nós nos propusemos atender, né? Essa é a grande questão. Eu sou sempre, né? Eu sou freiriano nisso aí. Teoria e prática, prática e teoria são indistintos. Muito obrigada, professor Fernando, por sua contribuição, que com certeza é de grande importância para todo o público, e vai ficar disponível, né, na página Cultura Unir no YouTube. Muito obrigada. Obrigado, Janaína. Obrigado a toda a equipe que faz parte, sim, desse projeto maravilhoso, né? Sucesso máximo para vocês. E podem também contar comigo sempre que necessitarem
para alguma eventualidade ou para outro qualquer evento que vocês queiram praticar, colocar em ação, enfim. Eu gosto muito da extensão porque realmente é o ponto de partida para a pesquisa, entendeu? A extensão, ela se divide em acadêmica e social, e, na verdade, assim, nós sempre pretendemos, quando trabalhamos com extensão, juntar essas duas especificidades, tanto o acadêmico como o social, né? Pensando sempre na região, enfim, no local, e numa visão mais ampla no próprio país, que nós chamamos de Brasil, né? E que nos pertence, é nosso, tá bom? Verdade. Obrigado. Muito obrigada. Espero que tenham gostado do minicurso, que contou com a participação do professor Fernando Jorge Correia de Freitas de Cacoal, com o tema O papel das IES no desenvolvimento regional e sustentabilidade. Aguardo vocês no próximo programa. Até lá!